O salmo que ecoa há milênios. Você já se perguntou por que, entre os 150 salmos da Bíblia, o Salmo 91 é um dos mais recitados, reverenciados e carregados no coração por gerações inteiras? O que há nessas palavras que fez com que reis, soldados, mães, enfermos e até exércitos inteiros o proclamassem em voz alta em momentos de perigo, medo ou desespero? Talvez você conheça esse salmo como uma oração de proteção, mas o que talvez você não saiba é que ele tem uma história escondida, uma origem profunda, antiga, quase esquecida, que começa muito antes de qualquer igreja ser construída, muito antes do cristianismo existir. Este salmo remonta a tempos em que o povo vagava pelo deserto, enfrentando pragas, inimigos e o desconhecido. Neste vídeo você vai descobrir onde e como esse salmo nasceu. Vai entender por que ele foi usado como escudo espiritual por Moisés e qual seu papel nas tradições judaica e cristã. E principalmente por que ele continua vivo milênios depois. Se você já sentiu algo diferente ao recitar o Salmo 91, talvez seja porque ele carrega a voz de séculos. E hoje você vai ouvir essa voz como nunca antes. O contexto bíblico do Salmo 91. Para entender o verdadeiro poder do Salmo 91, precisamos voltar ao início. Não ao início da Bíblia, mas ao início do deserto. Imagine o povo hebreu, recém-liberto do Egito, vagando por terras áridas, cercado por perigos, doenças, ameaças invisíveis. Em meio à areia quente e à incerteza, surgiu um ponto de contato com o divino, o tabernáculo, a tenda sagrada construída sob orientação de Moisés. É nesse cenário que estudiosos e rabinos tradicionais situam a origem do Salmo 91. Diferente de salmos atribuídos a Davi, este carrega marcas que remontam ao próprio Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Alguns textos antigos atribuem a ele a autoria desse salmo, conectando-o com um momento em que o povo precisava desesperadamente de proteção espiritual. O salmo teria sido usado como um tipo de escudo espiritual, palavras entoadas nos momentos mais sombrios da travessia. E seu conteúdo reflete isso: pestes, terrores noturnos, flechas que voam de dia, 1000 caindo de um lado, 10.000 de outro. Não são metáforas vazias. Eram experiências reais para aquele povo. O Salmo 91 é, possivelmente, a oração de quem caminha sob ameaça constante, mas se recusa a temer. Esse é o ponto de partida. O Salmo 91 não foi escrito como poesia bonita. Foi forjado na necessidade, na luta pela sobrevivência, como uma espada feita de palavras. E essa origem ajuda a explicar por que, milênios depois, ele continua sendo um dos textos mais poderosos das Escrituras. Mas para entender a profundidade desse salmo, precisamos ir além do deserto. Precisamos ver como ele atravessou gerações e tradições. A tradição judaica, o salmo como escudo noturno. Depois do deserto, o Salmo 91 encontrou seu lugar dentro das tradições sagradas do povo judeu. E, curiosamente, seu papel ali não diminuiu. Pelo contrário, ele se fortaleceu. Os antigos rabinos o consideravam tão poderoso, tão carregado de proteção divina, que o incluíram entre as orações noturnas da liturgia judaica. Seu nome? Shir Shel Pegaim, o cântico contra os flagelos. A tradição do Shema Israel antes de dormir, oração que todo judeu fiel recita, muitas vezes inclui o Salmo 91. Mas por quê? Porque a noite sempre foi, para o imaginário humano, o tempo dos perigos invisíveis, da solidão, dos terrores silenciosos. E o Salmo 91 é uma resposta direta a isso. As linhas terror noturno e mortandade que assola ao meio-dia não são apenas expressões poéticas. Na visão antiga, esses versos descreviam entidades espirituais, forças destrutivas que espreitavam no escuro. Recitar o Salmo 91 era como montar guarda espiritual, um soldado de vigília contra ameaças que os olhos não veem. No Talmud, textos sagrados judaicos, há referência direta ao uso deste salmo como proteção contra demônios da noite.
Era como se suas palavras criassem um campo invisível de segurança ao redor do fiel. Essa prática atravessou séculos. De geração em geração, pais ensinaram aos filhos a se protegerem espiritualmente antes de dormir, não com armas, mas com palavras. E é por isso que até hoje, o Salmo 91 é recitado por judeus ao redor do mundo quando o sol se põe. E foi com essa força que ele atravessou a ponte do tempo, entrando na história do cristianismo. O Salmo 91 no cristianismo primitivo e medieval. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo romano, ele não abandonou o Antigo Testamento, pelo contrário, o carregou como herança viva. E o Salmo 91 passou a ser uma das joias espirituais dessa nova fé que nascia entre perseguições, martírios e fé inabalável. Nos primeiros séculos, cristãos recitavam esse salmo em catacumbas, nos desertos, escondidos do império. Para eles, essas palavras ofereciam não apenas consolo, mas força. Ao dizer, "Tu não temerás o terror noturno", estavam reafirmando uma confiança em Deus que superava até o medo da morte. Com o tempo, monges e comunidades cristãs organizaram horários fixos de oração, a liturgia das horas. E o Salmo 91 foi incluído entre os cânticos noturnos. Era recitado ao anoitecer ou antes de dormir, guardando a alma como sentinela silenciosa. Durante a Idade Média, seu poder simbólico se intensificou ainda mais. Em tempos de peste, guerras e incertezas, o salmo era copiado à mão em pequenos pergaminhos e pendurado nas portas das casas, como uma espécie de amuleto espiritual. Muitos o chamavam de escudo de Deus. As palavras do Salmo 91 se tornaram uma armadura para cristãos de todas as épocas. Uma oração de guerra, não contra a carne ou o sangue, mas contra o medo, a solidão, a destruição invisível. Um lembrete de que Deus cuida à sombra do Onipotente. Mas esse não é apenas um salmo do passado, ele continuou vivo, inclusive nos campos de batalha mais sombrios do mundo moderno. Um salmo de guerra. Testemunhos de proteção real. Ao longo dos séculos, o Salmo 91 saiu dos livros e entrou nos campos de batalha. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, relatos emocionantes surgiram de soldados que carregavam esse salmo nos bolsos, em pedaços de papel já amarelados, muitas vezes escritos à mão, por mães, esposas ou pastores. Muitos relatavam que, mesmo cercados pelo caos, sentiam uma paz inexplicável ao recitar suas palavras. Alguns diziam que balas passavam ao lado, bombas explodiam por perto, e eles saíam ilesos. Era como se uma presença invisível os guardasse. Coincidência? Fé? Proteção real? O fato é, milhares encontraram abrigo espiritual nas promessas desse salmo. Nos Estados Unidos, há relatos de tropas inteiras que o recitavam em uníssono antes de avançar. No Brasil, capelães militares ainda hoje entregam cópias plastificadas do Salmo 91 aos soldados, especialmente em missões arriscadas. Esses testemunhos não são apenas histórias de guerra, são reflexos do poder que essa oração exerce em quem acredita. Mesmo diante da morte, muitos a veem como um refúgio indestrutível. E se ele protege em trincheiras e tempestades, o que mais o Salmo 91 é capaz de fazer em tempos modernos? A resposta está na fé viva do século XXI, nas igrejas, nos lares, nas vigílias. O Salmo 91 nas tradições pentecostais e evangélicas modernas. Se nas guerras o Salmo 91 foi escudo, nos templos modernos ele se tornou uma espada espiritual. Entre igrejas pentecostais e evangélicas ao redor do mundo, esse salmo ganhou uma força renovada, não só como oração, mas como arma de fé. Em cultos de libertação, é comum ouvir líderes espirituais recitarem o Salmo 91 em voz alta, proclamando cada verso como um decreto contra o mal. Ele é usado em campanhas de oração, correntes de proteção e vigílias da madrugada. Há quem unja a casa com óleo enquanto lê o salmo em voz baixa. Há quem o grave em áudio para tocar durante a noite, enquanto dorme. Durante a pandemia, esse salmo voltou ao centro das atenções. Lives, sermões e vídeos se multiplicaram com a mensagem: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Era como se essas palavras, escritas há milhares de anos, tivessem sido feitas sob medida para os dias de hoje.
Entre os evangélicos, ele é visto como promessa viva de livramento, um lembrete constante de que há uma cobertura espiritual sobre os que confiam. Mas talvez o mais interessante seja perceber que, apesar de mudanças culturais, de línguas, de nações, o Salmo 91 permanece com a mesma estrutura, os mesmos versos, a mesma força, e ele continua ecoando geração após geração. Por trás dessa permanência está algo ainda mais profundo: os símbolos que ele carrega, as imagens ocultas que atravessam o tempo. Significados ocultos, as imagens simbólicas do Salmo 91. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Pisarás o leão e a serpente. Esses versos já são familiares, mas você já parou para pensar por que essas imagens foram escolhidas? Cada linha do Salmo 91 é carregada de simbolismo. As penas e asas evocam o cuidado de uma ave protegendo seus filhotes, uma metáfora poderosa do abrigo divino. Já a seta que voa de dia era uma imagem comum nos tempos antigos para pragas, fofocas, palavras maliciosas ou até mesmo doenças contagiosas. O terror noturno. Esse verso remete diretamente a crenças antigas sobre espíritos e ameaças invisíveis da noite, uma angústia que todos conhecem, mesmo hoje, em plena era digital. Mas talvez a mais intrigante seja a promessa de pisar o leão e a serpente. O leão representa o poder destrutivo, frontal. A serpente, o engano, a ameaça que se esconde. Ou seja, o Salmo 91 não fala apenas de proteção, fala de vitória sobre tudo que nos persegue às claras, ou às escondidas. Entender essas metáforas revela por que esse salmo não perde força com o tempo. Ele fala diretamente à alma humana em qualquer época. Mas, e se ele fizer mais do que falar? O eco das gerações. Cada vez que você recita o Salmo 91, você está dizendo palavras que atravessaram desertos, fortalezas, guerras e pandemias. Palavras que foram sussurradas no escuro, gritadas no campo de batalha, murmuradas por mães ao lado do berço. Você está se unindo a uma corrente invisível, tecida por séculos, de fé, dor, esperança e resistência. Talvez por isso ele ainda ressoe tão forte, porque não é apenas um texto, é um abrigo coletivo, uma casa construída com palavras, onde milhões já se refugiaram e continuam se refugiando. Quando você diz, Ele me livrará, do laço do passarinheiro, você está ecoando a voz de Moisés, a voz dos monges, dos soldados, dos que vieram antes de você. E ao fazer isso, você se torna parte dessa linhagem sagrada. O Salmo 91 é mais do que proteção, é herança, é permanência. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Alguém que talvez esteja buscando refúgio, força ou apenas uma palavra. Conheça a nossa playlist Segredos dos Salmos e o vídeo sobre o Salmo 23 que está aparecendo na sua tela agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa jornada conosco. O Salmo 91 não termina aqui. Ele vive em cada voz que o proclama.